Oi galera, tudo bem? Eu sou a Giovana Basso e eu vim aqui, como entrevistadora da Lala, desvendar todo o segredo da aplicação da Lala. Então eu vou ler pergunta por pergunta pra gente saber exatamente o que a gente espera de cada pergunta, tá bom? Mas antes disso, você vai se inscrever neste canal, porque eu tenho pouco tempo para editar, então eu estou aqui dedicando meu tempinho para vocês, ajudando vocês a aplicarem para Lala. Então, por favor, se inscreva no meu canal, dá aquele joinha, gostei, não sei o nome disso, e comenta, por favor, também, tipo, alguma coisa pra mexer com o meu ego, sabe? Eu agradeceria muito. Enfim, vamos lá. Eu estou aqui com o meu computador e eu vou abrir uma aplicação da Lala. E a gente vai ler pergunta por pergunta. Que, aliás, as perguntas mudaram da minha época. Quando eu cheguei tinha só mato, assim, ó. E, inclusive, fui eu e algumas outras pessoas do time de admissão, a gente que mudou as perguntas por vários motivos. E eu vou explicar por quê. Bem, eu acho que se você não tá muito familiarizado com as perguntas da Lala de antigamente, não tem problema, porque elas eram muito longas e a gente mudou por causa disso. Ninguém entendia bulhufas o que era aquilo. Tinha uma pergunta sobre música favorita, tá? Música é o seu hino de liderança. Não tem mais, porque eu acho que ninguém realmente entendeu o que era isso. Enfim. E aí eu ajudei, inclusive uma das perguntas de redação fui eu que falei pra ter isso, mas eu vou explicar por quê. Por que é tão importante. Enfim, segredos, estou aqui, vamos começar. Tá, bora lá. Bem, tem o seu nome aqui e tem todas as suas informações. Eu confesso que às vezes eu só vejo o seu nome, então não vou ler, eu não vejo a sua idade porque eu tenho muita preguiça de calcular, então eu vejo no vídeo, tipo, eu tenho não sei quantos anos, aí eu fico tipo, tá. Porque eu vejo a data do aniversário, eu fico tipo, que eu não vou calcular a idade não. Enfim, eu vejo se você foi indicado por uma pessoa, porque se você foi indicado por alguma pessoa que já foi pra Lala, você ganha uma entrevista, mas mesmo assim eu tenho que te dar uma nota. E, enfim, eu vejo o nome da sua escola, eu posso não saber exatamente a escola, mas eu vejo se ela é pública ou não, se é privada, se você tem uma bolsa. Eu vejo sua média escolar, sim, não que realmente seja importante, mas é mais porque, sei lá, vai que tem uma nota muito alta ou muito baixa, eu quero dar uma olhadinha ali também pra ver. Mas, sinceramente, não vai te afetar em nada, tá? Tem a pergunta do ano sabático, também uma pergunta que é só mais pra dados, não importa tanto assim. Então, eu leio porque eu tirei um ano sabático, eu gosto das pessoas que fazem isso, mas não vai afetar em nada você, tá? Sinceramente. Bem, primeira pergunta é a pergunta que diz assim, quando eu leio essa pergunta, eu já sei quem você é. Então é lá. Compartilhe uma história pessoal que representa quem você é. O que faz de você quem você é? Quais são seus valores, crenças fundamentais e visão? Essa pergunta fui eu que meio que coloquei, mais ou menos, foi uma sugestão minha, porque eu quero saber um momento específico que mudou a sua vida. E isso foi baseado na minha própria experiência, em que eu tive uma história de vida, um momento muito marcante na minha vida, com uma menina de 5 anos que eu conheci num projeto voluntário, e ela me fez mudar toda a minha visão de mundo. E essa pergunta, ela é pra você ser específica e mostrar um pouquinho quem você é com relação aos seus valores. Só que você não precisa dizer, eu valorizo coragem, eu valorizo inteligência, eu valorizo não sei o quê, porque eu quero descobrir isso, sabe, lendo, tipo, sem você contar exatamente o que é, entendeu? Então, conte uma história específica. Exemplo, teve esse menino que contou que ele sempre ouvia as histórias do avô, ele ia na casa dos avós pra ouvir a história do avô, e aí ele podia ter contado uma história do avô, por exemplo, específica. Enfim, e se você quiser dicas também muito legal, porque essa plataforma ela é muito difícil de ver, eu não sei se dá pra ver, mas se você for botar mais de um parágrafo, separa, tipo, dá mais de um espaço entre os parágrafos, porque não dá pra ver, às vezes eu pulo linha e eu quero ler direito a sua aplicação, mas eu só tenho menos de 15 minutos mais ou menos, dependendo do candidato, então seja legal com os oficiais de admissão, sabe? A gente gosta de você. Bem, a segunda pergunta é quem é a seu maior heroína, o seu maior herói e por quê? Essa pergunta realmente não influencia muito, mas é porque eu quero saber realmente qual que é a história por trás. E não é que quer dizer que você não possa colocar uma pessoa, uma celebridade como a Emma Watson ou Elon Musk, mas em geral eu quero saber qual que é a correlação entre o seu herói e essa história de vida. Então é muito legal quando as pessoas falam sobre os pais, a mãe, por que a mãe é a heroína dessa pessoa? E aí você entende um pouquinho por trás. E expliquem, por favor, porque eu quero saber por que aquela pessoa é sua heroína. E se você não tiver uma heroína ou um herói, não tem problema nenhum, você pode explicar isso.
mas conta uma explicaçãozinha de um parágrafo só para eu entender quem que você é. Aí a terceira pergunta é sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E, na verdade, essa pergunta também, ela não é crucial, ela não é uma pergunta de desempate, que eu chamo assim, pra quem não viu o meu vídeo sobre como ir bem na entrevista da Lala, veja aqui. É uma pergunta mais porque eu quero entender, porque a pergunta, tipo assim, eu quero saber pelo que você é apaixonado. Então, se você é apaixonado por educação, eu quero ver o ODS 4 aqui, entendeu? Mas não faz, tipo assim, não importa muito, sabe, o que você coloca. Mas eu quero entender se a sua paixão, o que você faz da sua vida é meio que associado com os objetivos. Então, se você é apaixonado por igualdade de gênero que nem eu quero ver o ODS número 5 ali. E aqui, pergunta número 4, essa também foi sugestão minha, que é: listre as 3 experiências e atividades mais significativas e transformadoras que você já teve ou participou, explique brevemente o porquê delas serem importantes para você. E como é que essa pergunta difere da primeira pergunta? É bem simples. A primeira é uma coisa menos acadêmica e mais realmente da sua história de vida. Porque os alunos da Lala, às vezes, eles são tão novinhos que eles não têm tanta experiência com projetos. Então, só sua história de vida já é o suficiente para você entrar na Lala, sabe? E essa é a primeira pergunta sobre a sua história de vida. Essa quarta pergunta é sobre atividade mesmo, extracurricular. E não que possa ter tido uma atividade importante, por exemplo, sei lá, o seu irmão nasceu e isso foi uma experiência de vida muito importante. Mas, em geral, essa pergunta ela tende a ser um pouco mais de extracurricular. E sim, você pode listar, não precisa ser um parágrafo, você pode colocar assim, atividade número 1, e aí bota lá o que é a descrição do seu projeto, o que você fez, se você participou do Girl Up, se você participou de... não sei, sinta-se à vontade. Essa pergunta é um pouco mais acadêmica, pra fazer um contraste um pouquinho com a primeira pergunta. Sim, a gente teve uma super reunião sobre essas perguntas, tá? Teve tipo uma mega discussão de quais que deveriam ser as perguntas para esse ciclo de admissão. E a quinta pergunta é: por quais questões globais você tem mais paixão e por quê? Para você ser bem específico. Então, Giovana, eu falaria sobre equidade de gênero. Com certeza, certeza absoluta. E agora, se você é apaixonado por educação, fala sobre educação. Se você é apaixonado por um mundo mais empático, fale sobre isso. E essa pergunta, ela é em geral relacionada à pergunta 3, que é dos objetivos. Quais objetivos da ONU que você gosta, que você é mais apaixonado. Em geral, tem uma conexão entre eles, e eu gosto de ver essa conexão. Então, baseado na sua história. Exemplo, você cresceu numa praia paradisíaca, só que conforme você foi crescendo, você via que os corais eles ficavam brancos, e que a praia ficou totalmente destruída, você tem que mudar para outra cidade. E aí, obviamente, você vai falar ali sobre o objetivo sobre realmente meio ambiente, essas coisas assim de sustentabilidade. E aí, depois da sua paixão, você vai falar sobre isso. Então, é muito interessante ver essa conexão. As suas línguas, em geral, não importam muito, tipo, eu só passo o olho. Agora, se você fala uma língua que eu falo, ou uma língua meio, entre aspas, aleatória, eu vou ficar tipo, que interessante. Talvez eu faça uma pergunta pra você na sua entrevista, entendeu? Então, por exemplo, se você fala alemão, eu também falo. Talvez eu, sei lá, brinque um pouco com você em alemão, não sei, alguma coisa assim na entrevista, depende do meu humor também. Afiliação é realmente a organização que você participou. Então eu coloquei Girl Up, eu coloquei que eu fui pro programa de verão em Yale. Então bota ali organização que você participa, sei lá, simulações da ONU que você fez, pode botar assim. Bem, aqui é a proposta de redação. E lembra que eu falei no começo que a gente não pode obrigar os candidatos da Lala a serem muito focados em projetos, porque a Lala também tá isso. E eu meio que falo que a Lala é para 2 tipos de pessoas. Então, as pessoas que são mais focadas em projetos mesmo, que querem botar a mão na massa e querem fazer uma coisa talvez um pouco mais acadêmica. E outras pessoas, que nem eu, que foi o meu caso, e tá lá para se autoconhecer, desenvolver um pouquinho desse amor próprio, alguma coisa assim. Então, por isso que existem 2 propostas de redação. Se no seu contexto, se você é mais focado em atividades mesmo extracurriculares, escolha a proposta número 2, não tem problema. Se você não tem muito o que falar disso, não tem problema, usa a proposta número 1,
Isso foi também algo que a gente discutiu bastante na reunião de mudança de perguntas. Exatamente por causa que existem pessoas que realmente não têm tanta experiência assim com projetos. Tem pessoas de 15 anos, 14 anos, que às vezes não tiveram tanta experiência assim. Então a gente quer facilitar a vida deles, entendeu? Nesse aspecto. E não julgar eles por não terem tido tanto tempo, tanta oportunidade para criarem realmente projetos ou atividades. E, bem, é isso. E eu vou ler a sua redação, por favor, separe os parágrafos, tipo, dê um espaçozinho entre cada parágrafo para facilitar a minha leitura. Nós somos chatos, mas nós somos legais, sabe? Os admissions officers. E, enfim, é super importante, tá? Você realmente faça a redação bonitinha. Tem muitos alunos da Lala, candidatos, que eles nunca escreveram uma aplicação dessa. Então a gente tem um pouquinho nós estamos pegando a galera jovem. Mas se você escrever muito bem, ou passar muito tempo se dedicando ali a essa aplicação, a gente vai saber disso. E é muito importante pra gente, porque a gente vê o esforço que você colocou. Isso é muito, muito, muito importante mesmo. E, enfim, e outra coisa que eu gostaria de falar é que se você tem uma aplicação muito focada para extracurricular, a Giovana aqui vai te fazer perguntas só um pouquinho sobre seus extracurriculares e mais sobre você como pessoa. E vice-versa. Se você é uma pessoa que tem mais um perfil, talvez, de desenvolvimento pessoal, você está centrado mais em se autoconhecer, eu provavelmente vou fazer perguntas também sobre as suas metas. Então tem que achar meio que um equilíbrio entre os dois, sacou? Mas não tem problema nenhum se você é um tipo mais projeto ou uma pessoa um tipo mais autoconhecimento, não tem problema nenhum, porque eu vou saber os dois sobre você. Vou te perguntar em algum momento. E para o vídeo, bem, o vídeo é um momento muito legal, é a minha parte favorita da aplicação. Às vezes, assim, eu até vejo o vídeo primeiro do que o resto, porque eu acho muito legal ver a carinha de vocês. E eu acho que isso é muito importante. E é um vídeo que, assim, se você é uma pessoa criativa, seja criativa no vídeo. Se você é uma pessoa poética, recite um poema, toque um violão, não sei, dance, faça alguma coisa assim. Pegue uma coisa que você é muito boa, que é característica sua, e bota isso no vídeo. Seja criativa, a gente quer te conhecer. E eu não tô falando que tem que ser muito trabalhado, tipo, mas o vídeo tem que ser super produzido, tem que ter efeitos especiais, não sei o que, blá 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 blá. Não. Tá, não precisa, pode ser só um vídeo você falando, que nem eu tô fazendo aqui. Mas tenta mostrar um pouco da sua paixão, quem que você é, a sua personalidade no vídeo. E outra coisa que eu vou contar um segredo pra vocês é que os oficiais de admissão, eles são responsáveis por um X número de candidatos em diferentes línguas. Então, eu não lembro quantos candidatos eu tive, eu acho que eu tive 10 em inglês, 7 em espanhol e, sei lá, mais 10 em português. Então, essas pessoas são tipo meus filhos. Quando eu vejo um vídeo que esse tipo fica uau, eu quero me exibir botando no grupo dos outros oficiais de admissão, entendeu? Tipo, olha o vídeo desse meu candidato, essa pessoa é incrível, sabe? Então, por favor, faça isso, porque eu quero me exibir. Fala, tipo, olha esse candidato que eu vou entrevistar. Você não tem um candidato tão legal quanto eu, sabe? Meio que uma brincadeira. Mas a gente compartilha, às vezes, uns vídeos que são muito legais, tipo, super criativos. Teve um menino que uma vez ele aplicou e o vídeo dele era mostrando tipo, um avião descendo e ele encontrando com uma outra pessoa no aeroporto, falando da vida dele na Lala, como é que foi, era uma conversa muito bacana, achei super bacana isso também. Eu posso botar o meu vídeo que eu fiz pra Lala, que ficou, na minha modéstia parte, ficou muito legal. Mas posso postar sim no meu canal se vocês estiverem interessados. Bem, mas é isso, gente, eu espero que tenha ajudado. Eu meio que quebrei em pedacinhos a aplicação da Lala, tipo, pergunta por pergunta. E é isso. Boa sorte. Se você tiver mais pergunta, sinta-se à vontade para me mandar uma mensagem, um e-mail, alguma coisa assim. Seja feliz. Se inscreva neste canal, dá um like, comenta, aprecie aqui esse tempo que eu deveria estar fazendo outra coisa, mas que eu estou aqui com vocês sendo feliz. É isso, um beijo. Eu quero ler a sua aplicação da Lala e depois te entrevistar, tá? Falou!